Olá, sejam bem-vindos ao canal Aula Teórica Online, um canal totalmente dedicado a auxiliar os seus estudos na prova do Detran, seja de primeira habilitação, de renovação ou de reciclagem. Eu quero começar o vídeo de hoje fazendo um agradecimento muito especial. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram até agora no canal e, mais do que isso, muito obrigado pelas mensagens de carinho que eu tenho recebido. Muito obrigado de coração. Você irá me ajudar demais se você der um like nesse vídeo, deixar um comentário, uma pergunta, uma sugestão, se você compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você se inscrever no canal. A minha meta é colocar vídeo novo a cada 2 dias. A princípio, terças, quintas e sábados. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar esse vídeo, não deixe de ativar o sininho para receber os vídeos novos. Eu pretendo colocar todos os assuntos, todas as matérias que caem na prova do Detran. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, aquele que você sabe que vai fazer autoescola, que está fazendo autoescola. Eu pretendo também colocar no canal dicas para a prova prática. Nos próximos dias eu estarei indo nas áreas de exame aqui do Rio de Janeiro. Eu quero gravar um vídeo em cada área de exame, falando sobre tudo que você não pode deixar de saber para a sua prova prática. Esse é o terceiro vídeo, a terceira aula de mecânica. Nós vamos falar sobre o sistema de suspensão, sistema de direção e sistema de rodagem. Assuntos importantíssimos para a sua prova no Detran. Fique nesse vídeo até o final, porque como sempre, lá no final do vídeo, nós vamos resolver questões juntos. Questões que podem te ajudar a fazer uma boa prova. Vamos para o vídeo. A função do sistema de suspensão é absorver os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento. E uma das peças mais importantes desse sistema são as molas. A mola tem a função de absorver os impactos gerados pelas irregularidades do pavimento. A mola é a grande responsável por garantir a sustentação do peso e manter a altura correta do veículo, bem como absorver os impactos e oscilações do solo. O amortecedor tem a função de limitar o trabalho da mola, grande responsável pela aderência dos pneus ao solo e pela estabilidade do veículo. Fiquem atentos a uma questão na prova, na verdade 2 questões que tratam sobre o amortecedor. Uma questão diz que se houver problema nos amortecedores, o veículo terá problema de estabilidade, principalmente nas curvas. A outra questão diz que se durante uma curva houver problema com o amortecedor, o veículo pode capotar, pode haver o capotamento do veículo. O braço da suspensão, que a gente chama no dia a dia de bandeja, é a peça que liga o amortecedor e a mola ao chassi, a estrutura do veículo. Sua principal função é servir de apoio à coluna de suspensão, já que a mesma trabalha em constante movimento, necessitando de um ponto fixo. O sistema de suspensão é pequeno, tem poucas peças, um assunto fácil aí para a gente gravar para a prova. O sistema de direção tem a função de levar o movimento do volante até as rodas. E essas são as peças que compõem o sistema de direção do veículo. O volante, a coluna de direção, o eixo da coluna, a caixa de direção e a barra de direção. Todas essas peças ligando o volante às rodas do automóvel. E o sistema de rodagem do veículo é um outro assunto também. Esse é mais importante porque há algumas questões que caem na prova. A gente tem aí o conjunto roda e pneus, com a carcaça de lonas, que é a parte de dentro do pneu, a banda de rodagem, que é a parte que fica encostado no chão, é a parte do pneu que tem aqueles frisos, aqueles sulcos,
talões do pneu é a parte lateral do pneu e a roda é a estrutura metálica onde o pneu fica fixado. O TWI mede 1,6 milímetros. O pneu é considerado careca, é considerado em mau estado de conservação quando os sulcos, que são essas valinhas do pneu, chegarem no tamanho do TWI, o que significa que esses sulcos terão menos de 1,6 milímetros. O ângulo camber, que é a cambagem, é um assunto de prova também. Quando o ângulo camber está desregulado, o pneu sofre desgaste irregular. Essa é a expressão que você deve gravar: desgaste irregular do pneu. Significa que um lado do pneu está gastando mais do que o outro, como a gente vê nessa imagem. Isso significa que o pneu está inclinado e vai haver um desgaste irregular. Então grava aí: desgaste irregular é o ângulo camber que deve ser conferido. O balanceamento é outro assunto importante para a prova. Eles costumam fazer duas questões sobre o balanceamento. Eles podem perguntar o que é responsável por fazer a roda girar sempre em perfeito equilíbrio. E a gente deve dizer que é o balanceamento da roda. A outra questão, eles dizem que quando o veículo atinge determinada velocidade, o volante começa a trepidar. Isso é sinal de balanceamento das rodas. A gente vê aí o chumbo, que é um peso colocado no aro, colocado na roda, para igualar o peso do conjunto pneu e roda, para que seja feito o balanceamento da roda. O alinhamento é um outro assunto importante para a prova e eu já destaco uma informação muito importante. Na prova do Detran, todas as questões sobre alinhamento do veículo vai dizer que a direção está puxando para o lado. Se a pergunta não disser que a direção está puxando para o lado, não é uma pergunta sobre alinhamento. Grave isso. O alinhamento é responsável por regular o ângulo dos pneus. Ele serve para ajustar os ângulos das rodas, evitar acidentes e garantir uma direção mais tranquila ao motorista. Além de economizar combustível, pois o veículo não vai fazer esforço para andar, o alinhamento previne o deslocamento involuntário do automóvel e deixa a dirigibilidade mais firme. E eu consegui falar essa palavra. E aí a informação que eu disse nesse slide: a falta de alinhamento faz com que o volante puxe para um dos lados. Você não pode esquecer disso na prova. Se você tiver dúvida se a questão fala sobre alinhamento, repara na pergunta se a questão diz que a direção está puxando para o lado. Se não disser, não é alinhamento. Outro assunto, outra questão que cai na prova são os desgastes do pneu. E a gente vê nessa primeira imagem o desgaste nas laterais da banda de rodagem significa baixa pressão. A questão que eles fazem geralmente é nesse sentido. Eles vão dizer quando o pneu apresenta desgaste irregular nas laterais da banda de rodagem, o que significa? Então, baixa pressão. O pneu constantemente está abaixo da pressão ideal. O desgaste no centro da banda de rodagem significa excesso de pressão. Quando o centro gasta mais do que as laterais, significa que o condutor está constantemente deixando o pneu cheio demais. Duas informações importantíssimas para a prova. O pneu deve ser calibrado semanalmente e frio. Se o pneu estiver quente demais, não é seguro encher o pneu, calibrar o pneu. E o rodízio deve ser feito a cada 10.000 quilômetros.
A cada 10 mil quilômetros, a gente deve tirar os pneus da frente e passar para trás, tirar os de trás e passar para frente. Isso garante uma melhor estabilidade do veículo, uma distribuição de aderência dos pneus, porque eles vão gastando de maneira uniforme. E uma questão que cai na prova para a gente praticar. Trafegando com o veículo, percebe-se que ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Foi o que eu disse, tá aí, ó. O volante puxa para um dos lados. Isso indica, não tem dúvida, é a questão A. O veículo está desalinhado. A B fala que a pinça de freio está travada. A C diz que a caixa de direção está desgastada. E a D diz que um dos amortecedores dianteiros está vazando. Se a questão disse que a direção puxou para o lado, é o alinhamento do veículo. Então essa aí, a resposta certa é a alternativa A. O veículo está desalinhado. E uma outra questão, o motorista profissional percebeu que o veículo com que trabalha está apresentando desgaste irregular no pneu dianteiro direito pelo lado de fora. Nesse caso, deverá solicitar a aferição A. da árvore secundária, B. do ângulo camber, C. da árvore intermediária e D. do virabrequim. A árvore secundária e a árvore intermediária são peças da caixa de marcha do veículo, não tem nenhuma ligação com a direção. E o virabrequim é a parte do motor que gira quando o veículo está em funcionamento. É a peça que leva o movimento do pistão até o volante do motor. A gente viu isso na primeira aula aqui do canal. Então a resposta certa é a B de bola. Quando há desgaste irregular no pneu, o condutor deve solicitar a aferição do ângulo camber, que é a cambagem das rodas do veículo. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho com todas as notificações. Um abraço, até o próximo vídeo.